Olá, galera, aqui é o Muhammad, começando aqui o primeiro episódio do Careca Lab, oferecido pela minha empresa, a Rexia. Vou colocar no link aí depois, galera, para vocês verem, dar uma força lá no site também. É muito bacana. Enfim, vamos logo aqui, porque quase 1 hora da manhã eu não ia soltar mais esse vídeo hoje, eu decidi soltar, porque se eu não começar a ouvir, se eu não começar a publicar esses vídeos, eu não vou publicar. Eu vou ficar enrolando, eu tenho a atenção de uma ameba para essas coisas, então meu foco às vezes é o de uma ameba. Tem uma impressão 3D rodando aqui embaixo do meu pé. Se tiver muito ruim aí o barulho, galera, foi mal. Era o jeito que tinha para sair hoje esse episódio desse podcast. E só para explicar rapidinho. Notícia, vou tentar dar uma passada rápida nas principais notícias aí, vou tentar uma vez por semana estar trazendo as notícias aqui para vocês. Vamos ver se dá para fazer depois um build em public, trazer alguns conteúdos legais aí, como montar um agente, como usar agente de maneira gratuita, porque o câmbio aqui no Brasil também não ajuda, né? Todas essas ferramentas são em dólar. A gente sabe que a economia brasileira está indo de vento em popa. Então, vamos seguir. Para isso, vamos colocar o Rexinho aqui, vamos ver se ele. Ui, cadê o Rexinho, gente? Já tá tendo falha aqui no começo. Ó. Oh, aí, o Rex. Tá quebrando. Tá andando ali. Vamos lá. Mas é o negócio seguinte. Por que eu tô fazendo isso? Eu tava muito incomodado antes até de eu começar para não enrolar muito vocês. Eu fico muito incomodado com esses negócios de clickbait. Isso me irrita pra caramba. E eu tava sentindo falta de uma voz em português para dar uma real pra gente aqui no Brasil. E eu, como assisto praticamente todo dia, estou trabalhando com isso, eu mudei, eu sou engenheiro civil, mudei de área completamente, mas graças a Deus o background da engenharia e o histórico na engenharia ajuda muito nessas mudanças. E eu vejo muito sensacionalismo, muita fala errada, muito posicionamento errado, então assim, do uso profissional, como eu uso profissionalmente no dia a dia, tenho tido contato no dia a dia para entender o negócio, eu decidi fazer isso. E vamos lá. Se gostar, galera, segue, dá a curtida, toda aquela Paranauê todo. Não sei. Vamos lá. Vamos seguir, vamos ver se o Rexinho continua na tela aí com a gente. E vamos lá, cadê o meu. O Windows tá usando. Eu demorei para fazer isso porque eu decidi construir um Stream Deck virtual para mim. Depois eu vou colocar ele aqui para vocês, vai ser legal. Acho que esse eu vou deixar ele como open source depois lá no GitHub. E vamos lá, galera. Aqui temos. Oh, Rex. Agora vamos começar com uma polêmica bacana aqui do Paranauê da IA. É o que? Ah, se fica melhor para todo mundo ver. A Anthropic soltou uma um paper, que a gente pode chamar de paper, falando sobre a IA está se construindo, né? Eles estão falando do modelo deles, do Claude, então é um modelo que eu gosto muito, é o que eu uso para trabalho. Eu faço alguns projetos pessoais fora também, misturando Claude com Codex. Eu gosto de botar os dois para brigarem. Isso depois uma técnica legal para colocar mais de uma IA para trabalhar, elas sendo obrigadas a entrar em consenso e uma tendo que ir contra a outra, elas acabam funcionando bem. Não, estou com sede. E o que acontece? Ah, dessa vez eles soltaram e
foi mais ou menos a história do Mitos, né? Não sei, para quem acompanha mais, deve estar sabendo aí qual que foi a do Mitos, que é um modelo que é perigoso demais para soltar, porque senão o mundo vai desaparecer, enfim. Eles estão usando, eles construíram o projeto Glasswing, né? Os asas de vidro e também. Eles selecionaram as empresas. Eu gosto muito dos produtos deles, sou muito fã dos produtos deles, mas tem algumas coisas deles que às vezes pegam embaixo, principalmente essa questão do marketing baseado no medo. Não, se a gente soltar o Mitos vai destruir, não sei o quê, e vai ser só o nosso grupinho aqui que pode usar. E aí eles colocam esse negócio que é perigoso demais para construir a si mesmo. Então, assim, vamos ver. E depois eles falam para parar a pesquisa. Então, vamos aproveitar agora que a gente está ganhando, que a gente tem o modelo teoricamente mais poderoso do mundo. Vai derrubando tudo aqui. O modelo mais poderoso do mundo. E agora vamos parar a pesquisa, todo mundo tem que parar a pesquisa, mas se ninguém parar, a gente só para se todo mundo parar. Mas se ninguém parar, a gente tá aí. É isso. Enfim, gosto muito da Anthropic, mas tem algumas coisas também que eu tenho que falar. Então, o que eles falam aqui no Self-Improvement, nessa questão da IA está se construindo? No começo, sempre foi assim: o ser humano tá lá programando, tá, o computador é muito legal, depois eu vou botar esses links aqui no vídeo do YouTube, vou colocar na descrição para todo mundo ver. Acho, o pessoal gosta de fazer isso. Enfim, então eles começaram construindo, eles vêm falando aqui, ó, primeiro são as pessoas construindo a IA, depois, eita, né, isso aqui demora pra caramba, vou rolar aqui para ver se vai mais rápido. E depois vai o chatbot. Onde é que entra o chatbot? ChatGPT, Claude, o LLM, que diário nosso de cada dia, que a gente usa. A gente é muito forte, mas a parte das pessoas usam muita para reescrever e-mail. Eu, particularmente, sou a favor de usar a IA para fazer vídeos idiotas e postar no Instagram. Façam, por favor, e postem, com bom uso da energia e dos recursos de computação. E aí depois a gente já passa para o agente, que aí é o Cloud Code, a gente tem o Codex da OpenAI, que ele fica no Harness, né, que é a Celo, o Cabresto, é o ecossistema que ele está, é a ferramenta que a gente está usando para guiar ele, a coleira, basicamente, do agente. Então, é onde entram os agentes, e a gente tá falando já de ferramenta, o agente é justamente isso, é alguém que é algo que pode agir, a gente vem disso. Então, que ele pode começar a codificar sozinho. Antigamente, você ia lá, antigamente, 6 meses atrás, né? Coloca um código lá no chat GPT, copia, cola, ajusta na mão e vai chegando ali. Ou no Claude, né? Tanto faz. E aí depois, agora você já pode. A gente chegou no momento aí, foi até um podcast legal do Flow, um episódio com o Akita, falando uma parada bacana que. E foi, graças a Deus, eu estava acompanhando, eu estava igual alucinado, nem sem dormir. E foi interessante ver, porque você tem uma mudança muito rápida, você tem vindo aqui do um período de meses, você tem um salto ali que foi muito perceptível, coisas que hoje a gente pode fazer que um ano atrás não poderia fazer de jeito nenhum. E eu não sei nem porque eu estou com esse fone, que eu não estou usando ele para nada, acho que é só para uma função depressora, mas enfim. E aí a gente vem depois dos agentes, e aqui ó, vai aumentando a complexidade do bichinho, né? Tem os agentes autônomos. O que são os agentes autônomos? Os agentes que chamam outros agentes para fazer isso. Na verdade, eu uso muito isso, é uma coisa até
boa, que depois eu vou trazer aqui para o canal se os vídeos continuarem, que é que você coloca o seu agente para criar subagentes para eles. Então, assim, você usa o agente mais caro para programar os agentes mais baratos, soltar os prompts para eles, fiscalizar tudo e ver o que está acontecendo e vamos ver se está legal. E é um recurso muito útil para economizar custo e para eles também, e também aqui não só isso, ele permite isso aqui, é interessante, o que é isso? Uma fileira, duas fileiras, não é à toa, isso é o paralelismo dos agentes, então você pode ter diversas tarefas sendo feitas ao mesmo tempo. Então, justamente isso aqui, a delegação das horas de trabalho para outros agentes. Vou achar aqui, porque eu acho que minha cabeça tá na frente aí, não vi? Eu acho que tá. Aí, ó. Pronto, mudou. Coisa mais linda. Enfim, deixa eu mexer. Vamos tirar o Rexinho daí também. Cadê? Sim. Então, ele fica. Então, essa questão dos agentes estarem trabalhando em paralelo, cara, isso aqui é uma mão na roda. Você consegue ter um exército de agentes, depois tem algumas coisas aí, o Carpati, o Steinberg, Peter Steinberg, do OpenClaw. Você pode acompanhar essa galera, é muito legal. Depois a gente vai ter algumas falar sobre eles. Eles usam muito isso, que são os agentes em paralelo. E aí a gente vem vindo aqui que eles chamam fechando o loop. Só que fechando o loop, qual que é o grande problema? Olha onde é que está o loop e o que está fora do loop. Não tem mais gente no loop. Isso não é legal. Não do meu ponto de vista, tá? Todo mundo pode achar legal e tudo. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco aqui também na questão do Papa, né? Eu acho muito interessante a gente automatizar tudo aquilo que a gente pode, mas uma ferramenta que hoje já é tida como muito perigosa está sendo desse jeito, e depois eles ainda falaram, olha, a gente está já nesse estágio aqui, nós estamos, lá está a minha cabeça de novo, na frente do trem. Pronto, ela mudou minha cabeça de lugar aí. Então, a gente já está nesse estágio aqui, a gente já manda, a gente já está melhor, já é melhor que todo mundo, então, bacana. Isso aqui mereceu Tava 50 minutos para ler esse paper aqui inteiro deles. E o que eles vêm falando? É sobre a capacidade de produção de código. Então, por exemplo, aqui, ó, o modelo que eles não liberam para ninguém. O Mythos aqui. O acesso interno, depois o preview. Então, isso é a quantidade de código sendo que entra. E eles já estão lá em cima. E isso aqui, um funcionário deles aqui, não sei se depois identifica, não fui muito atrás não, 5 meses sem escrever código. E, cara, se lá dentro eles são 5 meses sem escrever código, significa que o nível do agente está muito grande e eles estão muito atolados também para revisar. Eles até falam isso aqui mais para frente. Eu vou deixar esse link para vocês lerem mais. E que eles próprios admitem que o código era pior do que um código escrito por humanos. Provavelmente, com toda certeza, muito melhor do que o meu, mas muito pior do que o do desenvolvedor sênior. E hoje ele está chegando pau a pau. E aí eles falam assim, pô, agora que está ficando pau a pau, a gente tem que parar tudo. Isso aqui vai ser uma discussão legal para a gente ter depois sobre a questão das ideias, como é que está a questão das ideias, já que agora está mais fácil de construir as coisas. Pelo menos as coisas digitais. Então, por exemplo, esse Rexinho aqui, cara, eu podia ter tido essa ideia aqui, 250 euros, eu botei justamente isso para chamar atenção. Eu podia ter tido a ideia desse negócio, podia ter achado o máximo. Pô, e se eu tivesse o meu
meu pet que eu uso no Codex para ficar nos meus vídeos aí e participar comigo. E depois ele, eu não sei se ele está mexendo aqui, mas ele tem as funções aí de mexer e tudo. Mas, olha ele dando tchauzinho aí para vocês. Enfim, eu podia ter tido essa ideia 250 vezes que eu não ia dar conta de fazer. Hoje eu dou conta de fazer. Hoje eu já, muitas vezes na parte digital, agora está faltando são as ideias, mas e saber como fazer de maneira correta, de maneira segura. Então, a gente está vendo isso evoluindo muito rápido, que é o nível de pesquisa. Então, a pesquisa que eles estão fazendo, então hoje já é a coisa que a gente falava há pouco tempo atrás, poucos meses. Daqui 2 anos a IA vai estar melhorando a si mesmo, vai estar pesquisando a si mesma para melhorar. Não, já está rolando. Então, e eles estão falando aqui, ó. O Haiku era 22%, o Haiku 3, isso em março de 24. No fevereiro desse ano, gente, estava no 45, 55. Abril já pulou para 59, agora já pulou para 64. Isso aqui está crescendo. Isso aqui, se a gente colocar num gráfico, é uma curva de crescimento. Então, outro tipo de gráfico, né? Está no gráfico aqui, o animal. Mas enfim. E eles colocam o próprio teto aqui, o limite deles. Então, na hora que bater 90%, significa que a gente está aqui em 26% de chegar lá. E esses 9% aqui, de 26%, 9% aqui são 26, não, gente, perdão, 36, com o dinheiro fazendo matemática errada. Desses 36%, 9% é empate. Então, vai chegar rápido. Que a maior vantagem dos seres humanos ainda é pensar a longo prazo. Você realmente pensa, pelo amor de Deus, pensa. Tem IA para fazer as coisas, mas pensa. E eu não vou entrar muito mais a fundo, porque senão a gente vai perder muito tempo. Não vou dar conta de terminar esse vídeo hoje. Já não é hoje, né? Já mudou de dia. Mas dê uma olhada. Vou passar para vocês o link aí embaixo nos comentários. Tá bem legal. Pulando aqui um pouquinho, vamos para Microsoft. Cara, eu uso Microsoft a vida inteirinha. Praticamente a vida inteira, porque. E ó, abrimos. Mas aqui, brincadeiras à parte. A Microsoft começou a lançar os modelos, ela era uma das grandes investidoras na OpenAI. Essa semana ela teve o evento dela, semana passada, na verdade, teve o evento dela, e ela está adaptando os produtos, porque quem já tentou usar o Copilot sabe que, pelo amor de Deus, precisa. E eles estão com essa questão da superinteligência humanista, eles têm uma parceria com a Mayo Clinic aqui, ou Mayo Clinic, não sei, Mayo, né? Enfim, que é justamente para a parte de saúde. Então, é um foco no uso muito interessante, talvez um dos melhores potenciais para o uso da IA nos próximos anos aí. Uma das coisas mais interessantes que eles falam nesses anúncios deles é isso aqui, ó. Eles falam que é 10 vezes mais eficiente, eles estão significando isso aqui, ó. É 10 vezes, deixa eu dar um... Ih, não perdi. É 10 vezes mais barato. Então, isso aqui é o que eles estão chamando de eficiência. Não testei os modelos, não tenho como falar se é bom. É muita coisa saindo, eu trabalho. Mas eu acho que vale vocês darem uma olhada, principalmente se você está numa empresa que obriga a usar o Copilot. Eu tenho esse caso de pessoas próximas a mim que são obrigadas a usar o Copilot e
Hoje, no estado que ele está, ele é praticamente inútil. Aí, mas vem uma imposição de cima da empresa que ninguém usa. E depois é legal a gente entrar naquele tópico assim dessas demissões em massa que estão tendo aí por conta de. O pessoal está dizendo que é por conta de mas na verdade foi ineficiência de contratação desde o começo. Boa parte. Estou falando que foram todas, mas muitos do que as análises estão indo nesse sentido. Pulando para cá, ainda da Microsoft, galera. Então, eles lançaram 7 do MAI, que é da Microsoft AI. Então, lançaram 7 novos modelos de imagem que parece que ele está muito bem colocado, modelo de voz para a saúde. Tem esse aqui que é legal, eu já até deixei separado aqui para eu poder lembrar de colocar o link para vocês. Esse aqui é o. Eu estou olhando aqui para o lado, gente, porque eu estou com uma tela aqui, a câmera está aqui na outra tela e depois eu repenso isso aí. Então, essa questão aqui, essa transcrição dos keynotes aqui da Microsoft são as principais os highlights aí. Ele tem o SweetBench, pena que eles não colocaram aqui no Deep Sui. Lá no site da Hexa tem um benchmark legal, ele pega, faz um agregado tudo. E tem o Deep Sui, que ele mostra algumas variações muito mais próximas da realidade, pelo que eu mesmo já percebi, pelo que outras pessoas andaram falando, algumas pessoas que eu acompanho, que eu confio no trabalho. Então, tem o Thinking, tem o Transcribe, a gente tem a questão da saúde, tem o da voz, tem o de imagem. Então, galera, se você está tendo que trabalhar no ambiente da Microsoft, vem para cá, entra aqui no Microsoft AI Blog, dá uma lida, entende os modelos dos caras, vê como é que está aqui, vê o que você pode usar na sua empresa, porque às vezes tem um playground aqui, ó, não usei, vamos até ver aqui, ó. Ó, tem um playground aqui. Vamos testar. E... Relax. Bom, vamos ver. Ah, eu tenho que entrar ótimo. Burro pra caramba também. Vamos ver. Atenção aqui com vocês. Primeira vez. Vamos ver o que dá esse agora. Ficou legal pra caramba. Veio com as cores do Ganda. Pra quem gostava de Ganda, isso aqui é nostálgico. Aí. Só errou porque o T-Rex só tem 2 dedos, mas tá bom. Um teste no modelo Flash ainda por cima. Top, galera. Vai lá, testa, divirtam-se. Playground é para isso mesmo. Tem a questão aqui da voz. Não vou entrar nisso aqui fora, mesmo porque tá esse barulho de impressão 3D aqui na minha cabeça. E tem que estar no ouvido de vocês aí também, mas eu vou até deixar aberto, porque eu vou dar uma olhada nisso aqui depois com calma. Então, vou deixar aberto aqui para vocês. E agora vamos para uma das partes legais aqui que eu gosto. Vamos lá. São os agentes da Hermes. Cara, eu gosto da Hermes. Depois a gente pode falar da OpenClaw, mas eu deixei aqui o da Hermes mais por conta disso aqui. Eles lançaram, eu vou abrir aqui com vocês, eles lançaram um aplicativo para desktop, não abri ainda, vi a galera falando, sempre aquele negócio, acabou com tudo, não sei o que, mas os prints
eles estão muito parecidos com. Ele basicamente é um copia-cola do Codex. Então, é, tá demorando para abrir, né? Vamos brincar com o Rex enquanto isso, galera. Vocês querem que o Rex faça? Vamos lá. Vamos botar ele pra correr. Ele não tá correndo. Dá tchauzinho aí, Rex. Tá dando tchau. Ela tá correndo. Corre pra cá, meu filho. Vamos ver se corre. Vai. Persegue aí o negócio pra ver se alcança. Mas enfim, galera, vamos enquanto tá carregando aqui essa porcaria, vou explicar para vocês aqui o que é o ERS. Ele já vinha sendo desenvolvido antes do OpenClaw. Ele é desenvolvido pela NUS Research. NUS, não sei exatamente como é que pronuncia isso. É muito legal, depois eu vou fazer um vídeo de como instalar ele, de como. Legal, dá para colocar ele no celular, isso aqui também depois a gente mostra. No Termux é muito legal, eu gosto de usar, mas eu uso mais pro código no celular. Mas ele te permite de um agente que ele tem uma coisa diferente, que dentro dele ele tem tem aqui os usos de caso, de assistente pessoal, que é o que eu uso para mim, eu gosto, eu acho divertido. É mais pra, dá para usar para trabalho também, mas aí já é um pouquinho mais aprofundado. Mas é muito legal porque ele vai aprendendo com você. Então, eu ainda não tive muita paciência de usar, estou sem paciência de usar tanto ele quanto o OpenClaw, porque o trabalho tá meio pegado aí. Então, é isso. Aqui, ó. Essa porcaria, o Rexin continua correndo aí. E o bom agora é que eu vi que eu larguei o Rexin correndo na tela. Pra você. Vai descansar. Vai. Eu acho que eu vou fechar o Rexin aqui. Vamos lá, pronto. Então, se você gosta de mexer com a gente, entra lá. É muito legal. Dá para usar com o OpenRouter. Eu gosto de usar. Mas o que eu uso, costumo usar mesmo, é com o meu login off da OpenAI, que aí não cobra os créditos de API, então eu já assino a OpenAI, não cobra os créditos de API. Não usem com Anthropic sem ser via API, vai dar problema. Tem a opção, mas a Anthropic ela está meio indecisa se ela deixa ou não a galera usar. Dá para usar com os modelos locais para coisas simples aí, legal deve ser para organizar pastas, essas coisas aí, ficar organizando os arquivos, todos os arquivos deve ser interessante. Cara, esse negócio não tá abrindo não, deixa eu pegar o vídeo aqui, vou colocar aqui. Deixa eu pegar esse vídeo aqui já vinha para depois. Vou tirar aqui rapidinho para vocês não ficarem vendo que não devem. Que era mesmo aqui, gente? Ah, tá. Desktop. Eu não falo. Depois pergunta por que eu comecei esse negócio aqui. Acabou de vencer o desktop. Acabou de vencer. Vai ganhar US$ 1 milhão em uma semana. Grátis para sempre. Você quer que vai ser grátis mesmo? Finalmente é fácil. Cara, finalmente é fácil. Tá, esse dá para aturar. Mas vamos entrar aqui no. Isso aqui. Tá, era o menos sensacionalista. Então aqui, ó. Vamos lá. É o que a gente está vendo aqui já e a gente já dá para ver aqui viu?
Make by, já vai. Vou colocar aqui, ó. Então, por exemplo, a galera tá batendo papo lá, deixa eles baterem o papo deles, e depois se vocês quiserem, vocês podem assistir. Então, a parte legal aqui é isso, ó. Ele é uma sessão igualzinho, cara, a estrutura do Codex, muito parecido com o Anti-Gravity V2 aí que a Google lançou, repaginou, então deve ter umas coisas mais interessantes aqui. Eu tenho uma instância minha aqui, ó, deixa eu ver aqui, tá aqui, tá aqui. Então, por exemplo, eu estava usando o meu aqui, para falar com ele aqui. Agora você pode falar no desktop, mas enfim, esse aqui é só um caso para mostrar, divertido, paciência, é isso. O... Mas depois a gente vai entrar nessa parada dos agentes, acho que vai ser legal. E. Tá, pode escolher, enfim. Vamos lá. Esse aqui é do Google Diplomat. Para quem gosta de, agora para a parte mais nerd, esse aqui ele está explicando, depois esse canal vai ficar aí nos links aí embaixo. Cara, isso aqui é interessante. Esse Alpha Proof Nexus aqui, ele pegou esse Erdős aqui, ele é um. Ele estava explicando que ele era um matemático húngaro. É um. Húngaro. Ele deixou mil problemas aí para o pessoal resolver da matemática, ninguém estava dando conta nos últimos 56 anos. E o Alpha Proof, o Nexus Alpha Proof aqui, Alpha Proof Nexus, não sei como é que fica essa ordem, da DeepMind, que é do Google. Então tem o AlphaFold, cara, para mim é fantástico aquilo lá. Ele conseguiu resolver 9 desses problemas, num custo relativamente baixo. $200 por problema. Para a gente aqui no Brasil não é tão baixo assim, né, para resolver uma equação matemática, mas são equações matemáticas que estavam sem resolução há 56 anos. Então a matemática que ele até coloca mais aqui para frente, aqui ó, 56 anos sem resolver. 4 anos atrás, GPT-3 não consegue resolver nada. Calma aí, uma porcaria. Ele vai falando aqui que em 4 anos, a gente vê que 4 para 2 anos, começou a resolver alguma coisa de matemática, mas estava difícil. Pô, ganhou uma medalha de ouro numa Olimpíada de Matemática. Agora resolveu um problema de 50 anos. Por que isso aqui é importante? Isso aqui, ele ainda podia copiar. Como copiar? Podia estar na memória, podia estar no banco lá, 250 mil casos parecidos, e ele conseguiu inferir. Aqui era sacanagem. Aqui eram 2 mais 2, saía peixe e era uma beleza. Mas agora aqui com mais de 50 anos de problemas matemáticos abertos, a gente resolveu 9. Isso é muito bacana, eu vou deixar o link aí para vocês. Dá uma olhada, vale a pena. Cara, e esse aqui foi uma das coisas que mais me chamou a atenção semana passada, que foi o Papa soltando uma encíclica sobre IA. Tem aqui em português, vou deixar o link lá também, tá direto aqui do Vaticano. E eu me surpreendi, eu não li ela, não cheguei ela 100% inteira. 100% inteira é ótimo, tá? Cheguei a ler tudo, mas eu achei legal, porque é muito centrada, é para a gente tomar cuidado, para falar, gente, isso aqui é uma ferramenta muito útil, é uma ferramenta que
Vamos evitar, basicamente na defesa do open source, porque ele fala que não é para ficar na mão de poucos, então assim, se tem uma pesquisa open source que dá para desenvolver isso, então vamos deixar desenvolver, não vamos. Se vier regulação, tem que vir uma regulação, mas não uma regulação que trave isso na mão de poucos, ao invés de permitir que a população tenha acesso, que as pessoas tenham acesso, que diferentes países tenham acesso. Então, é bem interessante. Ele fala, ele usa um termo aqui, que, mas fala a questão de desarmar a IA, então ele fala muito aqui também da questão da máquina, de máquinas tomando decisões de morte, a gente tem visto aí, né, realmente, a IA usando ela usada para isso, ela é espetacular no sentido tático de eficiência, mas ele bate pela questão da sacralidade da vida humana e a gente está colocando isso na mão de uma máquina. E ele está falando para evitar uma corrida ao armamento, referenciando aí muito o que está acontecendo nos Estados Unidos e China, já com a guerra aí dos chips e tudo. Então, assim, os embargos, as tecnologias, e ele também não tem funcionado tanto assim, mas é muito legal. Eu acho que vale a pena, se você é cristão, vale muito a pena você dar uma lida nisso aqui. Mesmo se você não for católico, vale a pena. Eu não sou católico. Mas vale a pena porque ela traz uma luz, uma sóbria sobre o assunto, surpreendentemente sóbria. É melhor do que qualquer presidente que eu já vi falando sobre o assunto, ou qualquer político. Não que político normalmente fale alguma coisa útil, mas tá bom, vamos deixar de lado. Enfim, e o pessoal da Anthropic estava lá, foi o único das grandes empresas que estava lá, e engraçado, porque a Anthropic é a mais anti-open source que existe das empresas. Não que a OpenAI seja lá as mil maravilhas, mas eles estavam lá. Eu vi gente questionando se eles tinham influenciado ou não, o que o Papa falou, se influenciou. Para eles, nesse ponto do open source, de não ficar na mão de poucos, eu acho que foi uma coisa que saiu potencialmente pela culatra, essa era a intenção deles, mas de controlar a narrativa. Mas vale a pena, vou deixar esse link aqui também, vale uma leitura, coisa rápida, aqui, ó, pequenininho. Mas tá em inglês, traduz. Joga no ChatGPT, joga no Claude, joga no Gemini. E o próprio navegador traduz. Eu não uso tradutor para navegador, não sei nem onde é que fica. E vamos agora para um rapidinho aqui. Vamos lá. Cara, a NVIDIA. Entra aqui depois nas novidades da NVIDIA. Tem coisa aqui já ontem. Então, a NVIDIA está investindo pesado nessa parte de inteligência aplicada à robótica, porque, querendo ou não, esse é o foco da NVIDIA. Vai ter uma hora que não vai precisar treinar modelo com tanta frequência que nem agora. Então, a NVIDIA vai ter uma fonte de renda maior, focada nessa IA física, né? Nessa IA embarcada, que é no robótica aqui. Então, e focando aqui na Coreia, LG, Doosan. Então, isso aqui é tudo na Coreia. Coreia, Coreia. Então, tem uma parada de jogo aqui depois. Mas, enfim, o que me chamou a atenção foi isso aqui, depois até que foi o motivo de eu ter vindo para essa página, né? Esse aqui ou esse aqui. Mas esse aqui é legal porque eu gosto de fazer meus robozinhos aqui para quer dizer se eu mostro. E eu não sei, que vídeo é esse? Meu Deus do céu. Enfim. Ah, tá. A direção autônoma. E é, não tem diferença.
Mas aqui é o treinamento em múltiplas instâncias, então é um modelo, se não me engano, esse modelo aqui é aberto, esse Cosmos 3. Então, é um modelo open source, a NVIDIA está investindo muito em modelo open source, isso é muito legal. Óbvio, então, está investindo no modelo open source, então vai garantir retorno ali no ecossistema de equipamentos deles, no hardware deles, né? Então, mas é muito legal. Eu acho que vale a pena dar uma olhada aqui no site deles para entender a questão da robótica. Então, treinamento por visão. Tá aqui, ó. Tá aberto. Então, dá para ver aqui. Dá para ver vira uma skill aqui no Cloud Code também. Então, já dá para pegar pelo GitHub e começar a usar, se isso te interessa. O Physical AI Agent 2. Bacana. Então, dá para... Aqui, ó, dá para construção neural, video augmentation aqui, que é para realidade aumentada, né? Aumenta, acrescentar coisa no vídeo para a gente ver. Effect Image Generation, não tenho ideia exatamente o que seja isso aqui. E vale a pena, dá uma olhada lá. Por último aqui, coisa rápida, mas que não vai afetar tanto assim, que não muda muito, porque a gente não tem muito o que fazer, mas é uma coisa interessante da gente saber. ChatGPT agora sonha. Só lembrando daquele filme Eu, Robô, 2005, onde o Will Smith lá, agora eu estou esquecendo o nome do policial, ele fala pro robô, o robô chamava Sony. Lembra do nome do robô? Sony. O robô falava que ele sonhava. E o policial ficou boladaço com ele, falando que ele não podia sonhar. Mas tá aqui, ó. ChatGPT sonhando. Tempos Estranhos. 21 anos depois do filme, a gente tá aqui com um chatbot que sonha. Mas não é bem isso. É a forma como ele organiza as memórias. Memória é frágil tanto para eles quanto para a gente. Uma das coisas que o ser humano faz muito bem para organizar a memória é dormir. Como o modelo de ar não dorme, então eles deram um jeito aqui. E eles vêm falando como é que é a diferença, como nós avaliamos a memória contextual aqui. Não, como nós não, como eles. E 2024, memórias salvas. 2025, mas Dreaming V0, agora eles estão no Dreaming V3. Se eles não estavam divulgando tanto isso antes, é porque não estava funcionando lá tão bem. Mas isso aqui é uma versão do REG aí, para quem está acostumado com essa questão de agentes, montar agentes, tudo. Essa questão aqui é o REG, que é a Recursive Augmented Generation, então a Retrieval Augmented Generation, perdão. Então geração aumentada por busca, por operação, por busca. Então você criava um banco de dados, vetorial ou não, enfim, e o agente tinha acesso àquilo, serviu como uma memória dele de longo prazo. E eu acho que isso aqui esse Dreaming aqui, pelo que eles estão falando, é para absorver melhor a memória contextual das nossas conversas. Aqui eles fazem um comparativo de uma viagem para Singapura. Tá, tá aqui uma coisa bem genérica. E aqui ele já vai My Ranking for You, então ele já vai ranqueando o que é, porque já sabe que o pessoal gosta não deve gostar de calor, porque tá Heat Manager aqui, então controle ambiente, fotogênico, icônico, ou seja, alguém que quer ficar tirando foto e não gosta de calor. Então,
ele já ele faz a comparação e como é que ele adere às preferências. Então aqui antes era 30%, aqui já está em 70%. Essa aqui são 2 anos. Isso aqui é um salto, ele mais do que dobrar, é fantástico. Você vê espetacular, do ponto de vista de evolução de qualquer sistema, de qualquer indústria. É fora do normal. Enfim, galera, eu acho que é isso. Vamos ver se esse negócio vai pro ar mesmo. Vamos ver se vai prestar. Obrigado para você que assistiu. Espero que futuramente isso aqui possa ser uma coisa bacana e a gente se vê e menos bagunçada, obviamente. A gente se vê por aí, galera. Muito obrigado. Fique com Deus. Ah, antes que eu esqueça. Eu ia esquecendo. A despedida vai ficar. Não vou editar esse negócio, não, que eu tô sem paciência para editar. Queria fazer uma oração por vocês, por quem está escutando. Tem uns canais que eu acompanho que o apresentador faz essas orações. Eu acho que isso é uma das coisas também que me inspirou bastante, porque a gente escuta tanta coisa aí o dia inteiro que não presta e a gente acaba esquecendo daquilo que realmente é interessante. Então, se quem quiser, eu vou fazer uma oração. Quem não quiser, vai com Deus, a gente vê na próxima. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão escutando, obrigado pela vida deles, obrigado pelas famílias deles, Pai. Eles estão escutando, seja por hobby, seja por necessidade de trabalho, profissionalmente, Pai. Eles estão precisando de trabalho, se alguém estiver precisando de trabalho, Pai, esteja abrindo as portas, mostrando os caminhos. Se for em busca de conhecimento, Pai, dá-lhes a sabedoria, Senhor. Se nós pedimos sabedoria, te nós cedemos, Pai, dificuldade nesse sentido. Certamente, o nosso conhecimento, Pai, também é abençoado, se essas vêm de Ti, Pai, a marca dele. Cuida dessas pessoas que estão assistindo o vídeo, do outro lado da tela. Tenha misericórdia da vida de todos, Pai. E eu te peço que o Senhor esteja aliviando a ansiedade, colocando a cabeça das nossas mentes no lugar certo, minha, de quem está escutando, para que nós não fiquemos apenas focados nos problemas que não são nossos, nos problemas que são passageiros. Nós lembremos, Pai, que acima de tudo apenas o Senhor é eterno, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor escute essa minha oração. Se quem estiver orando, eu escute a oração de quem estiver orando junto, se qualquer horário que essa pessoa esteja vendo, qualquer dia, e atenda as súplicas, Pai, das pessoas que estão aqui recebendo essa oração. Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Então, valeu, galera. Tchau, tchau. Careca tá se mandando, vai dormir porque eu já tô zonzo de sono. Tchau.